O TikTok matou completamente a literatura. Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Anne do Dizaiane e eu acho que talvez você já tenha escutado essa frase em algum lugar. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre esse assunto, porque ele é um assunto que fica muito na minha cabeça, sabe? Deixando claro que eu só tô comentando coisas aqui, eu fiz pesquisa e tudo mais, mas é só pra gerar discussão, pra gente gerar um debate. Eu não tenho a verdade absoluta sobre nenhum desses assuntos e eu tô expondo a minha opinião, porque eu acho que esses assuntos em específico, eles precisam ser debatidos, eles precisam ser discutidos. Não tem como você polarizar as discussões, não tem como você generalizar os fatos, não tem como você simplesmente chegar e falar, porque é isso aqui ou isso aqui, sem você gerar esse debate. Dito isso, em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre como o TikTok funciona. O TikTok, ele é uma rede social, ele é uma ferramenta onde, majoritariamente, o objetivo da existência dela é prender a sua atenção, não só a sua, a minha, a nossa, de todo mundo que tá ali. E durante muito tempo, ele foi reconhecido também como uma rede social onde só tinha dancinha, só tinha esse tipo de coisa. O foco deles são os vídeos curtos, tanto que eles tentaram implementar os vídeos mais longos primeiro foi 5 minutos, depois 10 minutos, mas a gente sabe que não é o tipo de conteúdo consumido pela maior parte dos consumidores que estão ali. Até porque a gente entra num assunto que se chama economia da atenção. Eu vou falar um pouquinho mais dele mais à frente, mas basicamente é esse tipo de plataforma que é incentivar o seu consumo de uma forma rápida. A nossa geração, a nossa época, ainda mais com a questão da internet e tudo mais, faz com que a gente tenha essa grande quantidade de informações e que a gente precise, entre aspas, ficar pulando de conteúdo para conteúdo, porque é assim que eles monetizam, é assim que eles conseguem dinheiro e é assim que eles alimentam essa plataforma. Então acaba que o BookTok existindo dentro dessa plataforma faz com que existam críticas sobre a superficialidade dos conteúdos, a superficialidade das indicações, a forma que esse tipo de conteúdo é criado dentro dessa plataforma. Mas, entrando naquele ponto que eu falei sobre a economia da atenção, o nosso tempo é limitado e as redes sociais, elas competem entre si para ver como elas podem chamar a nossa atenção e prender a nossa atenção por mais tempo, porque é assim que elas ganham dinheiro. Estudos de um pesquisador chamado Herbert Simon, acho que é assim que se pronuncia, em 1971, já diziam que a riqueza de informação cria a pobreza na atenção. Isso significa que no meio desse mar de informações, a nossa atenção fica escassa, é mais difícil de prender durante muito tempo. Então as plataformas vão oferecer esse tipo de conteúdo, um conteúdo rápido. Já engatando com isso, uma das coisas mais interessantes e maiores no que diz respeito ao TikTok é como é que funciona o algoritmo. O algoritmo, ele é uma ferramenta também dentro do TikTok que vai conseguir te recomendar os vídeos. O TikTok tem aquela aba ali da For You, né, que é a para você, e tem a parte onde fica ali do ladinho, que são tipo, os conteúdos das pessoas que você seguiu. Mas, geralmente, as pessoas passam muito mais tempo na For You do que no conteúdo de quem ela realmente segue. Ela é construída como? Ela é construída com base em métricas sobre o seu comportamento dentro da plataforma. O tempo que você assistiu aquele vídeo, se você curtiu, se você comentou, se você compartilhou com alguém e tudo mais. Mesmo que seja uma polêmica ou um assunto que você não gosta, se aquele vídeo te chamou a atenção e te fez ficar assistindo, é bem provável que seu algoritmo continue te entregando aquele tipo de conteúdo porque ele entendeu que você parou para assistir e isso gera para ele lucro, mesmo que seja, de novo, por uma polêmica ou um assunto que não é genuinamente atraente pra você. E aí, trazendo isso pro nosso tema, que é o BookTok, falar sobre livros, como é que você adapta um conteúdo de livros que geralmente tende a ser um conteúdo um pouco mais denso, porque para você falar sobre uma indicação, você falar sobre os livros que você gosta ou os que você não gosta ou alguma coisa assim, vai exigir uma construção, você tem que colocar os pontos ali. Para você conseguir, seja convencer uma pessoa a ler ou a não ler o livro, você precisa, de novo, explicar como é que você faz isso numa plataforma onde você precisa lidar com inúmeras questões em relação a marketing, a posicionamento, a 3 segundos de gancho, que se você passou de 3 segundos e você não chamou a atenção daquela pessoa, ela vai passar o vídeo. Seja sincero, quando você está na plataforma, você é o tipo de pessoa que mesmo aquele vídeo no começo, a pessoa tendo começado com "Oi, eu sou a fulana", não sei lá o quê. Se o vídeo começa de uma forma lenta, se o vídeo começa de um jeito que não te chama atenção, você fica pra assistir. Aí a gente entra mais um monte de discussão que são sobre as táticas que as pessoas usam pra dentro da plataforma, e aí você pode dividir entre 2 pontos. As pessoas que criam conteúdo na plataforma como uma parte de
trabalho, então ela precisa acabar cedendo a essas ferramentas para poder aumentar o engajamento e tudo mais, já que quem trabalha com a internet recebe conforme os números, e aí você tem a parte do público que vai lidar com a aquisição dessas informações de uma forma ou positiva ou negativa. Dentro disso, começaram a ser criadas vários tipos de coisas, porque o BookTok e o TikTok, ele começou a ditar as coisas, tanto dentro do nicho literário quanto em outros nicho, sabe? A música também, tem muitas músicas que são aquelas músicas chicletes que estão sendo criadas hoje em dia, porque você sabe que tem um trechinho ali que vai viralizar, que vai ficar ou fazendo dancinho ou alguma coisa assim, porque o TikTok, de novo, ele tem o potencial de ditar coisas. E dentro do nicho dos livros, é a mesma coisa. Então, quando você vê aqueles vídeos de 15 segundos, onde tem uma frasezinha do livro e as pessoas estão lendo e fica aquele monte de coisa, aquele monte de comentário perguntando o nome do livro, ou você pega um monte de indicação assim, é porque a plataforma tá cumprindo o objetivo dela. E embora que esse argumento da velocidade do conteúdo, ou enfim, dessa forma de criar um TikTok, possa ser muito relacionado com essa superficialidade, dizem ser a única coisa que existe dentro do TikTok, o TikTok, ele proporciona às pessoas, além de um acesso muito mais democrático a essas informações, esse acesso democrático de estar numa posição que pode falar alguma coisa, sabe? Você tem uma ampla muito maior de vozes dando opinião sobre livros, falando sobre assuntos que às vezes não seriam tão relevantes para outras pessoas, trazendo visões diferentes e tudo mais. E aí entra num outro ponto muito importante também, que é o seguinte: as indicações, é claro que os vídeos que performam melhor, eles vão entregar de uma forma massiva, que tem esses livros que eles são os livros hypados, eles são os livros que estão em alta, sendo por publicidade ou não, eles vão ser entregues de uma forma mais fácil. Vai ser muito comum você ver ele pipocando na sua rede social em todos os sentidos. Mas o seu algoritmo, de novo, ele é alimentado pelo conteúdo que você consome. Então, se você for atrás de outros tipos de recomendação dentro da plataforma, você vai encontrar. Existem pessoas que falam sobre todos os tipos de livros possíveis dentro da comunidade do BookTok. Existem pessoas que falam também de várias formas dentro da comunidade. Tem gente que vai falar super rapidinho, tem gente que vai usar a tática das frases, tem gente que vai usar videozinho de dança, tem gente que vai falar durante 10 minutos ali e tem conteúdo. As pessoas precisam usar o algoritmo a favor delas e procurar. Se você for uma pessoa, um usuário passivo dentro da plataforma, você vai consumir o que ela te entrega, mas aí você não tem como reclamar de fato da plataforma, sendo que você não está utilizando todas as ferramentas que tem ali. Eu vejo muita gente que tem um conteúdo extremamente interessante, mas que não tem números, porque eles estão indo contra a maré desse conteúdo rápido, desse conteúdo que seja de qualquer forma, assim, da plataforma, mas as pessoas não estão chegando até eles. E aí é um problema que a gente entra e que também dá pra conversar muito mais a fundo sobre esse assunto, mas que não tem como você só polarizar, você generalizar e dizer, não, todo conteúdo que está dentro da plataforma é um conteúdo raso ou alguma coisa nesse sentido. Além disso, o BookTok, ele tem um papel muito importante no mercado editorial atualmente, porque não é mais só aquele mesmo grupo de pessoas que dita o que vai ser famoso, o que vai ser realmente bom, o que vai ser entregue para as pessoas ou qualquer coisa assim. Hoje em dia, qualquer pessoa pode entrar lá e, sei lá, gravar o vídeo sobre um livro, fazer ele viralizar e pronto, virou um best-seller do TikTok ou alguma coisa assim. E é importante dizer também, já associado a todos esses assuntos, que tanto o TikTok, quanto as livrarias, quanto todos esses pequenos nichos dentro do nicho de livros, são empresas. Eles se sustentam com base no dinheiro. Nós vivemos num sistema capitalista. Então, o foco vai ser o dinheiro. Se é o livro que está sendo mais falado nas redes sociais, se é o livro que está tendo engajamento, se é o livro que está fazendo as pessoas irem até a livraria, seja física ou virtual, e comprar, é claro que eles
eles vão deixar em destaque todos esses livros. Por exemplo, a Bloomsbury, não sei, uma editora de lá de fora, falou que teve um aumento de 220% nos lucros até o final de 2020, que foi quando o BookTok estava explodindo. As vendas de livros impressos nos Estados Unidos aumentaram 9% em 2021, atingindo 825,7 milhões de unidades, marcando a maior estatística desde que a Bookscan, eles desenvolveram um sistema para coletar esses dados, começou a coletar os dados em 2004. No começo da pandemia, as livrarias físicas já estavam enfrentando muitas dificuldades em relação à permanência no mercado, e a Barnes & Noble, que é uma livraria muito famosa lá fora, disse que durante esse período de ascensão do BookTok, não só houve um grande acréscimo dos clientes, como eles conseguiram expandir para novas unidades a livraria. Então, assim, o impacto do BookTok, ele saiu do âmbito só virtual e foi pro físico de uma forma massiva. E aí eu sei que a gente também pode entrar na discussão sobre quais livros que estão sendo indicados pelo BookTok, quais são os livros best-sellers do BookTok, porque não adianta você ter indicações e ser só Colin Hoover e tudo mais, já que grande parte dessas reclamações, essas preocupações, vem em relação à qualidade do conteúdo dos livros, a esse empobrecimento da literatura e sobre a profundidade intelectual, certo? Só que é inegável o avanço e o impacto que o BookTok teve nesse incentivo à leitura, mesmo que não seja com algo com um valor intelectual percebido, ainda que você também possa ter vários registros de livros clássicos que também voltaram à tona por conta do BookTok. Dito isso, sobre aquele meme que teve um tempo atrás do Machado de Assis, que era ele com o sotaque do Rio de Janeiro, sabe? Que era aquela menina falando: "Ao verme que roeu as frias carnes". Então, durante aquele período, teve um grande aumento da aquisição dos livros do Machado de Assis, não só deles como de outros clássicos, porque uma coisa vai puxando a outra, como também teve essa explosão lá fora. Então, tiveram pessoas de fora do país, de outras línguas, teve até uma gringa que viralizou falando sobre a primeira vez dela lendo Machado de Assis. E aí é justamente sobre isso, sobre essa porta de entrada para outros livros. A literatura, ela é uma coisa viva. Quando você começa a ler alguma coisa, você não deve parar naquilo, sabe? Você pode, é importante que você leia, o importante é você ler. Mas o leitor, ele deve ser uma coisa ativa, sabe? Você receber uma indicação, você ler um livro, não deve parar ali. Você deve continuar, sabe? Tem um vídeo muito bom da Tati aqui no YouTube, eu vou deixar ele aqui pra vocês verem, em que ela fala justamente sobre isso. Sobre, por exemplo, como o livro da Colin Hoover, É Assim que Acaba, quando ele foi lançado, gerou tanta discussão sobre o assunto de violência contra as mulheres e de todas as coisas que o livro aborda, como nunca antes, nas redes sociais e eu não posso dizer com certeza como nunca antes, mas assim, é um termo. E como isso abre portas para que a discussão ela seja levada para outros âmbitos também. Então, quando você recebe uma indicação de um livro, quando às vezes uma pessoa começou a ler alguma coisa da Colin Hoover ou qualquer outro que seja o autor, aquilo pode ser uma porta de entrada para ela, sim, ir até outros lugares, conhecer outros âmbitos da literatura, porque o leitor, ele não deve ser um agente passivo, ele deve ser a leitura, ela é viva, sabe? O seu gosto literário vai mudando com o tempo e você consegue fazer com que até as leituras mais simples, seja de um livro de 50 páginas, de 150, um livro de fantasia, um livro clássico, qualquer que seja o livro, se tornar uma coisa que tem pontos que você vai conseguir tirar para você poder debater em cima daquilo ali, de qualquer livro. E é justamente com esse pensamento de incentivo à leitura, de fomentando esse desejo das pessoas em ir atrás de outras coisas, em que outras pessoas começaram a se sentir também pertencentes ao grupo, sabe? A se sentirem como leitoras, porque durante muito tempo o ler o livro, você ter livros, alguma coisa assim, era ligado como algo plenamente intelectual e tanto que às vezes as pessoas
pessoas associam, você tá lendo, você é uma pessoa muito inteligente. Aí vai ver, a pessoa tá lendo um livro de putaria. Mas, durante muito tempo foi associado só a isso. E também isso fazia com que tivesse esse distanciamento de pessoas que só leem uma coisa ou outra a quem tá sempre com a cara enfiada no meio dos livros. Eu sempre fui uma pessoa que leu demais, desde muito criança. E eu sempre ouvi esses comentários, sabe? Nossa, eu queria ser como você, porque você lê demais e tudo mais. Mas se você lê um livro por ano, se você leu 2 livros, se você leu, não importa a quantidade, você já é um leitor, sabe? O importante é o que você faz com aquela leitura, é como ela te impacta, qual foi o objetivo daquela leitura, porque a leitura pode ser para agregar conhecimento, ela pode ser para entretenimento, ela pode ter diversos objetivos. E todos eles vão te fazer ser uma pessoa que lê, que gosta de ler, tudo isso te faz ser leitor. Não importa se você leu um livro ou 25, porque para todos os efeitos, essa questão em relação à profundidade de conteúdo, tipo de indicação, quantidade de livros que você lê, essa coisa de competitividade e tudo mais, ela tá muito mais associada com o sistema em que a gente vive do que única e exclusivamente com os livros que as pessoas estão lendo ou com, sei lá, sabe? A gente tem esse tipo de comparação e esse tipo de coisa sobre consumo imediato, sobre a superficialidade do conteúdo em todos os nichos. Não é única e exclusivamente dentro do nicho literário. Você tem fast fashion, da mesma forma que agora estão falando sobre o fast reading, que são livros que são criados para poder serem vendidos de uma forma mais rápida e tudo mais e blá blá blá. E aí o holofote dessa discussão fica em cima dos leitores e sobre as pessoas que têm esse falso intelectualismo, onde elas se sentem superiores pelos livros que elas estão lendo, né? Porque você não tá lendo o que aquela pessoa dita como a literatura ou alguma coisa assim, mas não é falado sobre o verdadeiro ponto, que é o que incentiva e que cria toda essa roda, que é o sistema em que a gente vive, quando as pessoas deveriam incentivar as outras a lerem, sabe? Se você tá lendo aqui uma Colleen Hoover, então que tal você ler essa outra coisa aqui depois, sabe? Olha só que legal que você está lendo, bacana. Parabéns, seria tão mais fácil, né? A Tati, nesse vídeo, volto a citar a Tati, ela fala como é que você vai pegar uma pessoa que às vezes o contato com a literatura que ela teve foi ali na escola, no ensino médio, sei lá, porque o sistema educacional do Brasil também é uma coisa que abre muita discussão, nem todo mundo teve o mesmo tipo de educação, eu digo isso sendo uma pessoa que estudou a vida inteira numa escola estadual, era um abismo de diferença das pessoas que eu conhecia que estudavam em escola particular. Mas, voltando ao ponto, como é que você vai pegar uma pessoa que nunca teve contato com a literatura ou que só teve esse contato forçado para que ela tivesse que entender uma decoreba para passar uma prova ou alguma coisa assim, e você vai meter um clássico na mão dela? Você vai meter um livro cheio de questões e poréns essa escrita porque ela é fluida, ela é lírica, ela é não sei lá o quê. Você acha que a pessoa vai ligar para isso? É muito mais fácil ela começar a ler um livro de um romance bobinho que parece um filme da sessão da tarde. E se ela ficar só naquilo, tá tudo bem. Enfim, né? Deixa eu voltar pro ponto central, porque senão eu vou ficar... Ou seja, essas indicações, a forma da indicação que acontece ali dentro do TikTok e tudo mais, elas também podem servir como um ponto de partida para que você, leitor, receba aquela indicação e aí você busque um pouco mais de informação sobre o livro. Eu vejo que também tem muita gente que reclama das indicações, tipo, fulano indicou aquele livro e ele disse que era muito bom e agora eu nunca mais vou aceitar indicação nenhuma dele porque eu li o livro e não gostei. Primeiro que o gosto, ele é particular, sabe? O objetivo da leitura, sabe? Qual é o propósito daquela leitura? Pra que o autor escreveu aquele livro? Em qual gênero ele se encaixa? Você buscou alguma informação além daquela frase que você viu em um vídeo de 15 segundos ou foi só aquilo? Porque se foi só aquilo, tá tudo bem também. Mas aí você tem que, né, como eu gosto de dizer, tancar suas próprias decisões. Porque o livro que funcionou pra aquela pessoa pode não funcionar pra você, ou vice-versa. Isso não significa que você precisa invalidar todas as indicações daquela pessoa simplesmente porque, sei lá, você não foi atrás de mais informações. E às vezes você não vai encontrar essas informações no mesmo perfil daquela pessoa ou naquela plataforma. Porque, de novo, aquela plataforma, ela vai entregar e ela vai priorizar aquele estilo de vídeo. Hoje em dia, aqui no YouTube, você tem os shorts, mas eles criaram uma ferramenta dentro do YouTube para poder
poder focar nesses vídeos curtos. Mas o YouTube, majoritariamente, quando você fala em YouTube, você pensa no quê? Em vídeos longos. Então, se você é um tipo de pessoa que gosta de mais informações, vai atrás do livro aqui no YouTube, sabe? Procura mais, vê a resenha longa, procura em blog, em site. Tem vários perfis no Instagram que fazem posts com resenhas, aí eles colocam a legenda enorme, assim, com a resenha inteira, e as pessoas não leem. Sabe aquele negócio a caixa de ovo vai estar escrito contém ovo? Ou aquele negócio da pessoa que posta um anúncio no Facebook falando assim, olha, não entrega esse negócio, ele custa R$50 e eu só tenho uma unidade. Aí os comentários é tipo assim, quanto custa? Você entrega em casa? Tem 5 unidades e tal. Então, é a mesma coisa. O post tá ali, tá o negócio do livro, tá a resenha embaixo na legenda e as pessoas não leem a legenda, não procuram informação. Não tem como você culpar ou culpabilizar todas as ferramentas e tudo no universo, porque é tudo ruim, entendeu? O TikTok é um cocô, ele só serve pra poder postar dancinha, o Instagram, sei lá o quê, o influenciador que falou do livro que é o livro que é ruim, a culpa é do influenciador, a indicação dele, mas o Alecrim Dourado não teve responsabilidade nenhuma de não ir procurar mais informação sobre aquele livro, né? E falando ainda sobre tudo isso que gira em torno ai meu Deus, o TikTok é horrível, eu desinstalei o TikTok do meu celular porque ele não me deu uma unidade de indicação boa, porque a literatura está sendo morta por conta do TikTok e tudo mais. Então, esse tipo de comentário não é único e exclusivamente do TikTok também. Sabe quando aconteceu isso? As pessoas relacionando aquele tipo de coisa a uma superficialidade, a um emburrecimento da população e tudo mais, quando o rádio foi inventado, quando a televisão foi inventada, quando a internet foi inventada. Quer ver? Olha só, nas décadas de 1920 a 1950, Woodford, por exemplo, em 1929, atacaram veementemente o rádio por entregar diversões sem cérebro que corroem a capacidade dos ouvintes de pensar, inquirir e julgar. O rádio foi condenado como o principal culpado por emburrecer a população. Aí nós tivemos ali, em 1950 adiante, uma nova onda de pânicos morais, né? Olha só, a TV era viciante, ela era prejudicial à saúde mental e até mesmo causava uma agitação social. A televisão, ela era responsável por desencorajar a atenção, a concentração, ela ignorava o intelecto das pessoas, hipnotizava o telespectador para poder fazer com que ele sentisse uma gratificação instantânea e ele ficasse viciado e quisesse mais daquilo mais. O que todos esses discursos parecem? A mesma coisa que a gente ouve hoje em dia sobre TikTok, por exemplo, ou sobre as redes sociais no geral. E aí tudo isso é mentira? Não é que assim, nossa, completamente mentira tudo isso. Mas a questão é que a sociedade poderia ver essas situações como uma forma de reformular aquela ferramenta, sabe? De vou pegar isso aqui e vou utilizar para alguma outra coisa. Onde a gente pode, como um ser ativo da comunidade, da sociedade, implementar meios de novos debates. Não só a quantidade de uso, a gente vê muita gente hoje em dia falando sobre isso, né? Sobre formas de você conseguir utilizar a internet de uma forma mais saudável, o tempo que você vai passar nas redes sociais, mas eu digo também de entender a posição em que essas plataformas estão na nossa vida, no nosso mundo, e utilizá-las de uma forma inteligente, para que você não demonize aquela plataforma, você não torne aquilo, no caso desse vídeo falando especificamente sobre o TikTok, como um vilão. Você está vilanizando aquela plataforma quando você pode ou poderia utilizá-la de uma forma mais inteligente, de uma forma mais crítica, de uma forma, eu vou extrair o que eu posso daqui, mas eu não vou parar por aqui, eu vou continuar indo atrás. Uma pesquisa chamada Retratos da Literatura no Brasil em 2024 trouxe dados importantes, que dizem que 53% dos brasileiros não leram nenhuma parte de um livro nos últimos 3 meses. A média anual de livros lidos pelos brasileiros caiu para menos de 4 por pessoa, o menor índice registrado desde que esse tipo de pesquisa começou. E é registrado que só 16% da população comprou pelo menos um livro no último ano. Dito isso, dá para ver que o cenário da literatura no Brasil não é um dos melhores. E é aí que mora numa certa ótica a importância de introduzir novas pessoas no meio literário, mesmo que seja começando por uma literatura leve. Até porque a literatura
ela não é uma coisa só. Os livros não são uma coisa só. Como eu falei, ela é plural. Ela pode ser por entretenimento, por estudo, por escapismo, por terapia, enfim, vários motivos. E todas elas, cada uma delas, continuam sendo válidas. Não existe uma literatura certa. O livro que funciona para um leitor pode não funcionar para o outro e tá tudo bem. Até porque, falando também sobre como a literatura ela é plural, como ela é viva, os mesmos livros que hoje eles são considerados clássicos, o que torna um livro clássico, a gente entra para uma outra discussão, e uma discussão que eu nem tenho tanto cacife assim para poder falar sobre, não é o que eu defino como um livro clássico, coisas assim. Enfim, mas um dos pilares é que é um livro atemporal, é um livro que ele perdura, porque ele mantém ali, mas quando eles foram escritos, grande parte deles, eles geraram um burburinho, porque eles foram disruptivos, eles eram populares demais, ou à frente do seu tempo, ou eles incomodaram de alguma forma. E aí, esses livros que geraram incômodo no passado, hoje em dia são os livros que as pessoas usam para poder ditar o que é literatura ou não. E eu nem entro no assunto aqui sobre, é porque a literatura brasileira não é boa, é porque os livros atuais eles não são bons, é porque não sei lá o que. Eu acho de uma tamanha prepotência as pessoas generalizarem a ponto de falar que nenhum livro brasileiro presta, que nenhum livro contemporâneo presta, que nenhum... Não, sabe? Só não. Tudo bem, eu sei que ainda tem um ponto muito importante, porque eu sou autista, então eu sou uma pessoa extremamente literal. E aí, quando a pessoa fala pra mim, é porque nenhum livro brasileiro presta, na minha cabeça, só consegue passar a frase, tipo, e você já leu todos os livros brasileiros pra poder saber? Não, então ignoro completamente o que tá saindo da sua boca. E eu sei que é mais uma questão de, é uma forma de falar, é uma expressão, mas ainda assim, eu acho de uma extrema prepotência esse discurso e o quão problemático ele pode ser, porque abre margem para que as pessoas comecem a fazer divisões na literatura que elas acabam caindo numa área ou elitista, ou então extremamente preconceituosas. Isso nunca deu certo na história, porque quando a visão é só de uma pessoa, só de um tipo de pessoa, quando ela não envolve recorte, ela também vai estar favorecendo só um tipo de pessoa. Vai ser sobre aquele grupo específico. E aí é justamente onde hoje em dia nós temos o advento da tecnologia, a internet e tudo mais, e que a gente pode usar essas ferramentas como algo para poder potencializar essas vozes, para poder potencializar as discussões. A gente precisa discutir sobre o que a gente lê. Isso seja o livro mais simples, mais bobinho do mundo. É porque esse livro aqui... Por exemplo, Ellie Hazelwood. Eu gosto muito dos livros dela e eu vou comprar e vou ler todos os livros que ela publicar. Porque ela começou com livros de romance de comédia romântica e tudo mais, com protagonismo de mulheres na ciência. Eu não tinha lido um livro desse tipo antes da Ellie. Eu sempre fui uma pessoa que queria entrar na área da ciência. E aí você ter esse tipo de livro, assim, que você fala, nossa, olha que legal, ela é uma neurocientista, ela é uma engenheira, ela é, sei lá, dane-se, qualquer coisa assim, é muito bom. Mas isso, e eu ler esse livro e falar assim, esse livro aqui é 5 estrelas, eu amo esse livro aqui, um dos melhores livros que eu já li. Não compara, literalmente falando, a eu ter lido, sei lá, Pais e Filhos, a eu ter lido Crítica à Razão Pura, a eu ter lido O Mundo de Sofia, que é um livro de filosofia, a eu ter lido vários outros livros clássicos, a eu ter lido, tá entendendo? Porque o objetivo desses livros, eles são diferentes. Não tem como você pegar tudo, juntar num balaio só e comparar, sabe? Você vai num restaurante italiano e você tá procurando comida japonesa. Tá entendendo? Faz sentido? Não faz sentido. É a mesma coisa de você esperar de um gênero específico algo completamente diferente. Tem gente que pra ler livros de romantasia e aí fala, é porque tem muito romance. Sério, Sherlock Holmes? E aí, ainda falando sobre essa parte de indicações e coisas assim, é justamente por ser uma plataforma tão grande. Essa é a quantidade de vídeos que tem na tag BookTok hoje em dia, no TikTok. Que você vai encontrar criadores de conteúdo, as mais formas possíveis de falar sobre os livros que você gosta, ou o estilo de livro que você quer ler, ou alguma coisa assim. E aí entra também nesse negócio de trope, ou tropo, né? Que as pessoas divulgam os livros, ou que hoje em dia todo mundo fala sobre os livros, ou a maioria das pessoas fala sobre os livros de, é porque ele é Mr. Lovers, ele é Flaves and Favors, ele é Smaves and Nevers. Qual é o problema de divulgar os livros assim? Genuinamente, quero saber. Porque se aquele
criador de conteúdo não te oferece todas as informações que você quer, você pode encontrar essas informações em qualquer outro lugar. Tem no Scooby, tem na própria Amazon, as pessoas colocam as resenhas, tem no Goodreads, tem no... Enfim, entendeu, né? Tem um monte de plataforma. Existem pessoas que gostam de coisas muito específicas, assim como quando você vai assistir um filme ou quando você vai comer uma comida, você olha para aquele negócio, você sabe que tem pimentão, você não gosta de pimentão, você vai comer? Se você é alérgico a alguma coisa. E aí tem raspas de limão siciliano e você não consegue ver que tem limão siciliano. Você pergunta se tem limão siciliano, a pessoa fala, tem limão siciliano. Você vai comer aquilo ali pra testar se tem limão siciliano? Não. Aí tem gente que lida da mesma forma com trope. Parece que tem alergia a alguns assuntos, sim. Mas funciona esse tipo de indicação. Porque aí a pessoa nem perde tempo lendo aquele livro, porque ela sabe exatamente o que procurar. E às vezes isso também faz com que pessoas que já leem há muito tempo, ou às vezes irrelevante, na verdade, o tempo que a pessoa tá lendo, mas ela conhece o estilo de leitura que ela procura, não precisa nem ser o que ela só gosta, mas o que ela procura, ela consegue chegar a um ponto de buscar indicações que sejam muito parecidas com a coisa que ela gosta por conta dessas tropes, que é só uma forma de você categorizar, sabe? A gente usa muito isso em análise de dados, você tá indexando ali os assuntos, você tá usando tags, você vai estar normalizando os assuntos, você vai estar colocando tudo num pacotinho. Você sabe que aquele livro ali, ele tem aquela trope específica, e aí você tem uma lista enorme de vários livros que tem aquela trope, e você sabe que tem um elemento em comum em todos aqueles livros que pode fazer você gostar ou você não gostar. Qual é o problema de usar esse tipo de coisa? Ah, mas é que o problema pra mim é quando as pessoas divulgam somente com aquilo. Aí você procura outro criador de conteúdo. Ou, no caso, se a gente for abrir a discussão para esses pontos críticos, onde você realmente tem essa questão crítica, no sentido de pensamento crítico sobre o assunto, qual é o propósito daquela pessoa com aquela indicação? Qual é o propósito daquela pessoa com o fato dela estar gravando vídeo ou ela estar postando em algum lugar? Às vezes as pessoas só querem documentar. Às vezes as pessoas querem atrair exatamente o mesmo público dos livros que ela gosta, sabe? Tipo, mas é porque você só lê livro de dark romance. É porque a pessoa só gosta de livro de dark romance. Ou porque ela quer criar uma comunidade só de dark romance. É porque você só lê livro clássico. Você é elitista. A mesma coisa. A pessoa às vezes só quer ler livros clássicos porque ela só gosta de livro clássico. Ela tá numa fase em que ela gosta de livro clássico. A questão, eu acho que é muito mais sobre como você expõe isso pra fora de você para as outras pessoas, como também como você utiliza esse discurso. Não tem problema nenhum você gostar só de ler livro clássico. Não tem problema nenhum você não gostar dos livros curtos que a plataforma vai te oferecer. Não tem problema nenhum qualquer uma dessas coisas. Mas aí a questão é, você vai invalidar as leituras das pessoas porque elas não leem o que você gosta ou o que você acha que é certo? Você vai invalidar toda uma comunidade, toda uma pluralidade, todo esse impacto que tem tanto no mercado quanto na vida das pessoas, quanto na literatura de forma geral, porque você acha que a rede social ela só te oferece aquilo ali, enfim, detalhes. Tá entendendo o que eu tô falando? De ser um assunto que abre margem para uma discussão muito mais ampla do que só um tweet, né? Um comentário de 140 caracteres, é isso aí, você colocou lá a opinião e aí é isso aí. E eu sei que as pessoas acabam sendo muito definitivas porque, por exemplo, esse mês, agora no caso mês passado, aconteceu o Encha Seu Kindle, que foi o evento que eu divulguei demais e que todos os anos, todas as vezes que tem, eu me sinto na obrigação, como criadora de conteúdo literário, a divulgar esse evento para o máximo de pessoas que eu conseguir. Não é publicidade, eu não recebo pra isso, não tem nada com isso. Mas eu faço porque eu sei qual é a importância de você ter acesso a um mar de livros. Esse ano teve mais de 14 mil títulos, eu acho que chegou a esse número, eu não me recordo agora exatamente qual foi a quantidade, mas tinha um número massivo, assim, uma quantidade gigantesca de livros. Durante muito tempo na minha vida, eu não tinha dinheiro para comprar uma unidade de livro. E aí, hoje em dia que você tem a possibilidade de você ter um aplicativo no seu celular e você conseguir baixar o livro ali e tudo mais, e um evento dessa dimensão, que democratiza a leitura dessa forma, tinha gente falando que no evento inteiro, com 14
mil títulos, não tinha um livro que prestava. Que não tinha um livro que realmente fosse bom. Porque era só livro de tal coisa, que era só livro de outra tal coisa. Nos grupos que eu enviei os links das listas que eu separei, eu já tive que separar por gêneros, subgêneros, subcategorias e várias coisas diferentes, porque tinha tanto livro, que a gente não teve capacidade de separar tudo da forma que a gente queria. Mas aí vem a pessoa e aí ela fala que no meio desse evento inteiro não tinha uma unidade de livro bom. Aí eu volto à pergunta: o problema é o evento ou o problema é a pessoa? O problema é o TikTok. O TikTok é uma plataforma péssima, ela não serve pra nada. Ou o problema é o leitor que utiliza a ferramenta como se tudo que tivesse ali fosse uma verdade absoluta, ou se a pessoa não utilizou o algoritmo a favor dela, ela não pesquisou, ela não foi atrás de outras coisas, ela não saiu da bolha dela. Tá entendendo? Eu tô parecendo aquele pessoal do marketing digital, né? Faz sentido? Tá entendendo? É só porque eu sinto que eu tô numa conversa com vocês, entendeu? É por isso que eu tô indo pra esses lados. Eu acho que eu já estou me perdendo demais no assunto, mas pra encerrar, eu só queria comentar sobre como essa discussão, ou tudo que eu falei aqui, é o que fica na minha cabeça, porque esse debate sobre o TikTok ser ou não uma ferramenta, ele matou ou não a literatura, ele não pode ser lidado como um assunto é simplista, entendeu? É sim ou é não, é desse jeito ou não é. Porque ao mesmo tempo em que todas essas críticas, elas são válidas e elas têm que ser levadas em consideração, a gente também tem o ponto onde ele movimentou o mercado literário, ele revitalizou um monte de livrarias e vendedores de livros e autores e não sei lá o que. Isso faz com que as pessoas consigam ter acesso a literaturas, a livros, a assuntos muito mais diferentes também, porque, de novo, a livraria, as editoras, tudo mais, elas giram, essa economia gira com dinheiro. Ela não vai girar só com, opa, tudo bom, é que eu baixei aqui seu livro num PDF, num site ilegal, e aí eu queria que você continuasse trazendo, né, todos os livros, assim, realmente contemporâneos, disruptivos e coisas pra poder fazer a gente pensar e tudo mais. Por quê? Pasmem, né? De novo, essa economia, ela gira com dinheiro. Então, às vezes, são justamente esses livros hypados, esses livros populares, esses livros que chegam até as massas, que vão fazer o dinheiro ali rodar para que a editora também consiga publicar aqueles livros dos autores menores, ou aqueles livros que não tem tanta procura, ou enfim, e aí fazer com que às vezes a mesma pessoa que foi até uma livraria, ou que entrou ali no site, viu aquele banner, né, os famosinhos do TikTok, e aí ela olha pro lado e tem uma estantezinha com um livro que tem uma capa diferente, ela chega lá e é um livro dos lábios, entendeu? Um livro completamente diferente. Ela pode ter chegado lá por conta disso aqui e ter voltado com todas essas outras coisas aqui. Resumindo, eu acho que não. O TikTok não matou a literatura. Pelo contrário, ele só é uma ferramenta dentro de um sistema, de uma economia, o capitalismo da atenção, onde tudo isso é a coisa mais importante, o tempo que você passa em frente às telas. Mas nós, como leitores de qualquer gênero, de qualquer quantidade, de qualquer, nós temos poder, nós temos participação em tudo isso. E é justamente o fato da gente ter esse poder que proporciona a possibilidade da gente consumir informação, da gente buscar mais conhecimento, da gente desenvolver o pensamento crítico, da gente debater sobre os assuntos, da gente encontrar pessoas que têm opiniões diferentes das nossas e conversar sobre as coisas, de encontrar outros pontos de vista, de entender os recortes que tem na nossa sociedade, que tem no nosso mundo, e que a nossa visão, ela não é o centro do universo. E aí é só assim, é só desse jeito que a gente vai conseguir construir um meio literário muito mais diverso, muito mais rico, muito mais forte, muito mais consciente e muito menos elitista. Lembre-se sempre de que ser leitor é uma questão ativa. Você não pode ser uma pessoa passiva diante de tudo isso. Você tem o poder de todas essas coisas. Esse vídeo foi criado no intuito de gerar uma discussão sobre o tema. Então, se você tem alguma coisa pra poder falar, se você concorda comigo, se você discorda de mim, enfim, qualquer coisa, comenta aqui embaixo e vamos falar sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau, tchau!